Imagine-se no calor de uma batalha. Dois exércitos se enfrentam. De um lado, o povo escolhido por Deus, liderado por reis, juízes e profetas. Do outro, os filisteus, temidos e impiedosos. Durante séculos, essas duas nações chocaram-se como ondas contra rochas. E então surge um momento que mudará o curso da história. Um jovem pastor enfrenta um gigante, simbolizando não apenas coragem, mas o poder do Deus de Israel contra os deuses dos filisteus. Essa é apenas uma das histórias que tornam esse povo tão fascinante e misterioso. Mas quem eram os filisteus? O que sabemos sobre sua origem e destino? E mais intrigante, será que eles realmente desapareceram? Os filisteus eram um povo do mar, provavelmente vindos da região do Mediterrâneo. Estabeleceram-se na costa de Canaã e fundaram cidades como Gaza, Ascalon e Gat. As Escrituras os descrevem como um constante espinho na carne de Israel. Mas, surpreendentemente, a arqueologia moderna tem revelado pistas sobre sua cultura, modo de vida e até mesmo seu desaparecimento. A Bíblia é clara ao afirmar que os filisteus enfrentariam o juízo de Deus. Profetas como Amós e Ezequiel anunciaram sua queda. E, de fato, as evidências históricas mostram que eles desapareceram como nação, absorvidos por outros povos. Pesquisas recentes levantam perguntas intrigantes. Restos genéticos, ruínas e descobertas artísticas continuam a lançar luz sobre esse povo. Será que ainda há heranças culturais ou genéticas dos filisteus no mundo de hoje? Se você já está curioso para saber mais, deixe seu like agora e nos ajude a alcançar a meta de 300 curtidas. Isso nos ajuda a espalhar a palavra e a trazer mais conteúdos como este. Os filisteus, um nome que ecoa nas páginas da Bíblia como inimigos ferozes do povo de Deus. Mas quem eram eles realmente? Um povo desconhecido vindo do mar que desafiou Israel por séculos. Vamos descobrir suas origens, seus feitos e sua misteriosa queda. Tudo começou no século XII a.C., quando os povos do mar invadiram o antigo Oriente Médio. Entre eles, os filisteus se destacaram, estabelecendo-se na costa sudoeste de Canaã. Eles fundaram 5 cidades estratégicas, formando a poderosa Pentápolis Filisteia: Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom. Os filisteus possuíam algo que os tornava praticamente invencíveis: o domínio do ferro. Enquanto outros povos ainda usavam armas de bronze, eles criavam espadas, lanças e ferramentas mais resistentes. Isso lhes dava uma vantagem militar significativa sobre seus vizinhos, incluindo os israelitas. Os filisteus logo se tornaram os principais rivais de Israel. Histórias como a de Sansão, que derrubou o templo de Dagon, e a lendária batalha entre Davi e Golias ilustram a intensidade desse conflito. Mas o que motivava essa rivalidade tão acirrada? Curiosamente, os estudos arqueológicos mostram que, com o tempo, os dois povos começaram a compartilhar elementos culturais. A língua, os costumes e até práticas religiosas passaram a se misturar. Então, por que continuavam em guerra? A resposta está na fé. Enquanto os israelitas seguiam o Deus único, os filisteus adoravam divindades como Dagon. Essa oposição espiritual alimentava a tensão. A Bíblia descreve os filisteus como um povo destinado ao juízo de Deus. Profecias de Amós e Ezequiel anunciaram sua destruição. E com o passar dos séculos, eles desapareceram como nação, deixando para trás apenas fragmentos de sua história. Mas será que os filisteus desapareceram completamente? Ou ainda existe algo deles no mundo de hoje? Evidências genéticas e arqueológicas trazem novas perguntas que ainda estão sendo desvendadas. Primeiramente, os filisteus enfrentaram uma série de derrotas militares. O reino de Israel, sob o comando de reis como Saul e Davi, desempenhou um papel significativo nesse declínio. Davi, em especial, não apenas derrotou o gigante Golias, mas também liderou várias campanhas vitoriosas contra os filisteus, enfraquecendo sua força militar e sua influência na região. Além disso, mudanças políticas e econômicas contribuíram para a decadência dos filisteus. À medida que outras potências regionais, como os assírios e posteriormente os babilônios, expandiram seus impérios, os filisteus passaram a ser subjugados e perderam a autonomia. Registros históricos mostram que no século 7 a.C., as cidades filisteias foram conquistadas e incorporadas ao Império Assírio.
Outro fator importante foi a assimilação cultural. Com o tempo, os filisteus se misturaram a outros povos da região, perdendo sua identidade única. Esse processo de assimilação foi acelerado pelos exílios forçados promovidos por impérios como o babilônico, que desmantelaram comunidades inteiras e espalharam populações pelo território. Por fim, os filisteus desaparecem completamente como um povo distinto após o período do exílio babilônico, no século 6 a.C. A Bíblia os menciona pela última vez no livro de Sofonias, como parte das profecias de julgamento divino. O declínio dos filisteus não foi apenas o fim de um povo, mas também o encerramento de um capítulo importante na história da luta entre Israel e seus vizinhos. Eles deixaram um legado histórico e arqueológico que continua a fascinar estudiosos até hoje. Os filisteus desapareceram como um povo distinto há milhares de anos, mas isso não significa que sua influência tenha sido completamente esquecida. Existem algumas conexões importantes, tanto históricas quanto culturais, que ainda podem ser vistas nos dias de hoje. Uma das conexões mais marcantes está no próprio nome Palestina. Durante o período romano, a região de Canaã foi renomeada como Palestina pelo imperador Adriano, em uma tentativa de apagar a identidade judaica da terra após a revolta de Bar Coquebas. O nome deriva de filisteu, em hebraico, Pelechet, conectando simbolicamente os antigos habitantes da costa de Canaã ao território que hoje é conhecido como Palestina. No entanto, essa conexão é puramente nominal, já que os palestinos modernos não têm relação direta com os filisteus antigos. A história dos filisteus e sua constante luta com Israel serve como um paralelo para conflitos territoriais e religiosos que ainda existem na região. Assim como no passado, disputas por terra, cultura e fé continuam a moldar a dinâmica política e social do Oriente Médio. Isso nos lembra da complexidade e longevidade desses problemas. Os estudos arqueológicos sobre os filisteus ajudaram a enriquecer nossa compreensão do mundo bíblico. Suas cidades, artefatos e práticas culturais revelam detalhes importantes sobre as interações entre os povos antigos e como essas influências mútuas moldaram a história da região. A luta entre Israel e os filisteus, muitas vezes interpretada como uma batalha entre o povo de Deus e as forças que se opõem a ele, continua a inspirar reflexões espirituais. Histórias como a de Davi e Golias ou Sansão e os filisteus são frequentemente usadas para ensinar lições sobre fé, coragem e a vitória do bem sobre o mal, temas universais que ainda ressoam hoje. Por fim, os filisteus nos lembram que mesmo civilizações poderosas podem desaparecer, deixando para trás um legado que nos desafia a entender melhor o passado e aprender com ele. Ao longo deste vídeo, exploramos a fascinante história dos filisteus, desde sua origem como um povo marítimo até seu declínio e as conexões com os dias de hoje. Essas narrativas não são apenas histórias antigas. Elas trazem lições valiosas sobre coragem, fé e os desafios que enfrentamos como indivíduos e sociedades. Agora, eu quero ouvir de você o que mais chamou sua atenção sobre os filisteus. Há algum ponto que você gostaria de ver explorado em mais detalhes? Deixe seu comentário abaixo. Se gostou deste conteúdo e quer continuar descobrindo as histórias incríveis da Bíblia, inscreva-se no canal História da Bíblia, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este material com alguém que também se interessa por esses temas. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.